Olá, pessoas! Aqui começa a jornada do Singular Universal, um podcast. Eu não sei se necessariamente eu posso classificar isso como de saúde mental, mas um papo que vai passar por isso, vai passar por cultura. Aliás, a gente do existencialismo não tem como não passar por isso, né? Mas a gente não vai se fixar nisso. Eu acho que é o grande ponto que a gente precisa dizer já de cara, né? Enfim, ao meu lado aqui tem o meu queridíssimo amigo Tititi, não é Tiago mesmo, Tiago Citone, né? Ah, rapidinho, eu sou o Golden, tá? Mas o Titi, dá um oi aí, Titi, para depois a gente se apresentar direitinho. Oi, oi, eu acho que Titi é muito mais gostoso, porque Thiago tem muitas aberturas de boca e Titi Oi. é só uma aberturinha. Bourgeois Titi, já Titi. Para quem sabe dos memes do Pedro Pascal, tá aí, né? Aham, exato, exato. E se apresente, meu amigo, depois eu me apresento. Claro, eu sou o Thiago, eu e Golden, a gente se conheceu na pós em Sartre. Eu tô aqui, na verdade, para somar com essa ideia. Inclusive, a ideia de singular universal vem das nossas leituras de Sartre também. É um conceito da década de 60, década de 70, onde o Sartre ali, que está no fundo do Golden, Oi. vai, né, está ali no fundo, vai trazer a ideia de que nós somos uma liberdade que é situada. No sentido de que a gente se singulariza na nossa situação e ao mesmo tempo nós somos universalizados ou atravessados ou constituídos pela época, pela história em que a gente habita. Então, uma vez que a gente está aqui falando um pouco da nossa liberdade, falando um pouco da nossa situação, a gente também está falando da nossa época. Então, por isso que esse bate-papo ele é um grande pacote, um grande vasilhame em que a gente coloca saúde mental, cultura e tudo que a nossa liberdade permitir. É, a gente não se dá no vácuo, né? Acho que Sim, é a coisa mais importante que a gente gosta mesmo de pensar e de levar adiante, principalmente nos nossos atendimentos, tanto como paciente, como psicólogos que somos. Aliás, a gente faz esse adendo, né, Titi? é verdade. É, eu, Golden e Titi, ou Goldenberg, né, como profissional da psicologia, ou Tiago Citone também como profissional da psicologia. Tiago também não disse, né, nessa humildade dele, ele é professor de algumas faculdades ali do Paraná, é doutorando, futuramente, um futuro bem próximo, tá Um aí futuro bem próximo. bem próximo, vai defender a tese de doutorado dele, especialista em luto, posso dizer isto? Pode dizer isso, pode dizer isso. Especialista em luto, né? Bom, um dia que eu precisar chorar pela perda de algo, eu já sei a quem recorrer, além da Sempre, amizade. sempre, sempre. Então, nós somos dois psicólogos e resolvemos fazer essa empreitada aqui pra gente, porque somos dois inconformados, os dois irritados com o mundo, que a gente sempre tem vontade de falar de um monte de coisa e não deixar apenas conosco, né? E nesse mês a gente resolveu, como os dois homens LGBTs que somos, dois homens gays, aproveitar essa luta que é diária, a cada minuto, a cada segundo de respiro, para nós falarmos um pouco de nossas experiências. Mas antes, do que se trata isso, Tiago? Ou Titi? Deixa eu costumar chamar você de Titi. Tiago é muito formal. Um dia a gente chega lá no número 300 do nosso podcast, eu vou me acostumar a te chamar de Titi ao vivo, assim. Ah, por favor, Titi é muito mais gostoso. Mas sim, quando a gente pensa no mês do orgulho, a gente está pensando num evento histórico que vai impactar a nossa existência sempre. A gente está falando da década de 69, mais precisamente dia 28 de junho de 69, lá em Nova York, onde a gente vai ter ali o primeiro marco da libertação LGBTQIAPN+, a partir de um acontecimento que é o Stonewall Inn, que era um bar que era muito característico, é, muito na verdade frequentado por homens gays, mulheres trans e drag queens. No entanto, existe aí um grande ataque policial nesse bar e após esse momento a gente tem um grande movimento, ou que a gente chamaria ali na crítica da razão dialética, um grande grupo em fusão que está ali nas ruas marchando pelo direito, pela liberdade de amar e de expressar a própria existência, pensando que não é apenas uma questão apenas da diversidade sexual, mas também das inúmeras expressões de gênero.
Acontece que Stonewall, ela é um marco completamente americanizado. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, década de 69 a gente ainda estava vivendo uma ditadura militar. Ditadura essa que inicia ali na década de 64. Então a gente vai viver ali um grupo em fusão bastante tímido, lá para a década de 70, muito associado com a luta dos trabalhadores e também bastante centrado nas grandes cidades brasileiras, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, quando a gente vai pensar em mês do orgulho, a gente está pensando nesse afeto que ele é sim singular e universal no sentido de que ele é um afeto que a gente defende diariamente e que ao mesmo tempo é revolucionário, porque uma vez que a gente começa a tratar isso dentro da nossa casa, dos nossos espaços de convívio, a gente consegue também tocar outras pessoas, mobilizar outras pessoas para esse debate. Deixa eu fazer uma pergunta, já que eu entendo um pouco da questão do existencialismo, mas quem está nos ouvindo ou nos vendo não entende, né? Você tocou vamos fazer esse nosso glossário, né? Aos poucos vai aparecendo. E o Titi é professor, né? Então para ele é bem fluido essa questão. Mas eu pergunto, o que é um grupo em fusão? Para a gente chamar esse pessoal a entender. Aham. O grupo Infusão, ele vai ser um grupo que ele nasce espontaneamente, geralmente por lutas que ali aquelas pessoas estão unidas por um projeto em comum. Então, quando a gente vai pensar no metrô, a gente não vai pensar em grupo em fusão, a gente vai pensar em serialidade, em pessoas que estão ali indo para o mesmo lugar, mas aquelas pessoas não se conhecem, aquelas pessoas não lutam pelas mesmas causas, elas apenas estão juntas dentro de um bloco de metal que as leva até o destino que eles desejam. No Uhum. entanto, quando a gente olha para Stonewall, para a Marcha do Orgulho, para paradas LGBTQIAPN+, a gente vai pensar em grupos que espontaneamente se organizam e que lutam por um projeto em comum, que nesse caso é um projeto revolucionário em torno da expressão de gênero e da diversidade sexual. Ótimo, ótimo. É importante a gente sinalizar isso, né? Senão daqui um pouco a gente está falando só para nós e não é a nossa intenção, né? É Sim. importante. Tá parecendo eu estudando com o ChatGPT da vida, estou fazendo um monte de perguntas e estou reestudando ao mesmo tempo. Daí eu falei, deixa eu fazer esse adendo aqui, né? E me veio Uhum. agora espontaneamente uma questão que é muito importante, pelo menos na minha cabeça. A gente precisa talvez falar um pouco qual a diferença entre sexualidade e gênero. Será que a gente consegue? Será que você consegue dar um toque levemente nisto para a gente tirar um pouco das confusões, né? Que por mais que daqui um pouco a gente vai falar sobre nossas experiências, acho Sim. importante tocar um pouco nisso, né? Gênero, sexualidade, assim por diante. Enfim, fale aí para nós. Claro, eu acho que é uma distinção didática. A gente sabe que a discussão não para nessas definições, mas quando a gente pensa em sexualidade, a gente está falando de expressão de desejo. E daí a gente pode pensar nas mais comuns, ou pelo menos as que nós conhecemos no dia a dia. A gente pode pensar a heterossexualidade, a homossexualidade, a lesbianidade, a bissexualidade, as assexualidades, né? E Deixa eu daí fazer um adendo aqui, porque às vezes eu sei que tem pessoas que não sabem, a gente vê memes e vídeos na internet e como entendido que sou de um pouquinho disso, eu penso, cara, como que a pessoa não sabe que é uma heterossexualidade? O que é uma heterossexualidade, Thiago? Ô, sim, Titi. não é? Não tem problema. A gente até o final desse episódio você vai conseguir, Na des- marra! né, vai construir esse discurso normativo de Tiago. Vamos Sim. lá. A heterossexualidade, a gente está pensando aqui em opostos, né? Quando a gente pensa lá na química, né? Água e óleo são elementos heterogêneos. A gente vai pensar então que são pessoas diferentes. Neste caso, são em geral, né? Não necessariamente nessa ordem, até porque a gente pode ter mulheres trans que são casadas com homens cisgênero, né? E daí configurar a heterossexualidade. E que é Mas cisgênero. cisgênero é uma pessoa que nasce com um sexo biológico e se identifica, e daí o gênero vem daí, se identifica com esse sexo, né? E daí é que tá.
o heterossexual geralmente é uma mulher que sente atração, né, por homens. Uhum. Basicamente isso. Continue, então, a questão da expressão de gênero, de sexualidade, você Ah, estava falando, tá. eu te interrompi porque, assim, a heterossexualidade, os opostos, homossexualidade, os iguais, a Aham. bissexualidade, os Tanto dois, faz. né? Tem Aham. mais alguma coisa que a gente pode colocar nesse meio para a gente entender A gente inicialmente? falou, porque a pansexualidade também tá aí, porque a bissexualidade, ela ainda tem aquela questão da genitália importar, O que é isto? né? Então, assim, ter um pênis, ter uma vagina importa para a bissexualidade. E daí, quando a gente pensa na pansexualidade, não necessariamente. Não necessariamente. É o corpo como um todo, Uhum. né? E também tudo aquilo que se vincula a ele. E daí a sexualidade não vai ser apenas o corpo, vai ser a relação muito mais afetiva do que sexual. Então a gente pode pensar a sexualidade como um grande espectro, né? Entre o preto, a cor preta, e a cor cinza, tem inúmeras, inúmeras, inúmeras variações. É como se fosse a sexualidade Eu também. vou ainda falar, vou falar mais ainda, né? Entre o preto e o branco. Porque o Aham. ceso, o ceso, não, o cinza ainda está. Inventei palavras. O cinza ainda está no espectro, nesse gradiente, né? Sim, exatamente, exatamente. E daí quando a gente olha para gênero, e daí é uma coisa que as feministas trazem com muita elegância, com muita maestria. A Simone de Beauvoir já acentua no segundo sexo, que é esse tornar-se. E daí a segunda onda do feminismo vai falar a ideia de performance. O que é gênero? É a maneira como eu me expresso no mundo. Então a gente vai falar assim que ser homem não é uma coisa natural, é uma coisa que eu performo, é um negócio que eu invento. E daí aquela coisa, né? Esse eu, como diria o nosso Sartre, o nosso querido Sartre, esse eu ele tá no mundo, ele tá no mundo. E ele é mediado pelas instituições, pela cultura, pelos outros o tempo todo. Então, Pelo assim, eu singular me invento. universal. Exato, exato. Então, assim, eu me invento homem, eu me invento mulher, enfim. Gênero tem a ver com isso, com performance. Legal. Acho que é um bom beabá para a gente começar, até rimou, porque como a gente não está falando só para os nossos, a gente precisa dar essa abrangência de entendimento, né? Sim. Né? Ainda mais um assunto que, por mais que seja para nós algo bem, entre aspas, batido, né? A gente começa a falar de uma forma assim que, opa, que vocês estão falando mesmo? Dá uma rebobinada dessa fita. Nossa, entreguei a idade, né? Dá uma rebobinada nessa fita é anos 90. Mas tudo bem. Dá uma rebobinada nisso, né? Porque minha ficha. Ó, dá uma rebobinada aí que minha ficha não caiu. Então, assim, Aham. entreguei duas vezes o meu tempo, né? Mas Meu enfim. Deus. E nesse mês da diversidade, tu lembra a data exatamente específica disso, da comemoração? Dia 28 de junho. Então tá bem próximo daí. Tá bem próximo daí, Uhum. né? Enfim. Estou pensando aqui que no nosso programa a gente tem essa questão de falar também, a gente roteirizou aqui, já está falando antes da gravação, sobre as nossas experiências LGBT, como pessoas Sim. LGBT, né? Que é um dos pontos importantes que a gente aprende bastante, e depois vai fazendo muito sentido na questão da clínica existencialista, vamos dizer assim, né? Que é a forma da gente se colocar diante das situações e não só na questão da narração das situações, né? Eu acho que a gente falar de experiências é uma das coisas mais importantes nesse caminho, porque aí a gente percebe onde dói e onde flui, vamos dizer Uhum. assim, né? E em se tratando ainda, infelizmente, de uma sociedade muito brutal, preconceituosa, isso que vamos fazer uma adendo aqui, somos dois homens brancos, né? Dois homens privilegiados nesse sentido, não sofremos tão diretamente com isto, mas de qualquer forma temos grandes atravessamentos que mexem muito com a nossa autoestima, né? E estou me perdendo aqui, tanta coisa para pensar. Então eu penso Sim. assim, o que tu tem a dizer a respeito das suas experiências, Titi? Pois é, Golden, eu tava aqui pensando, né? E é exatamente isso, não tem como a gente sair desse lugar
do homem branco classe média que nós somos, né, cisgênero e tal. O marcador da diferença que mais pega em nós é o da sexualidade, é da vivência de ser um homem gay no Faz, mundo, né? deixa eu fazer um adendo bem interessante disso. Você deu a explicação agora há pouco do que é cisgênero. Nós somos Sim. dois homens não, cisgêneros, né? Nos Aham. identificamos com o nosso sexo biológico. Sabe assim, para realmente desenhar no quadro, né, o que é isto, né? Mas por favor, continue. Exatamente, perfeito, é sobre isso. E quando eu penso na minha experiência como homem gay, se eu pudesse dar uma palavra, usar uma palavra, assim, e daí eu quero também saber a tua palavra para dizer dessa experiência, cara, eu acho que eu falaria a ideia de a palavra de clandestinidade. Talvez seja essa palavra que mais veste essa experiência, assim. Eu me lembro, e daí não tem como a gente não pensar na adolescência, né? Não O tem meu, como. o meu, eu comecei, para ser mais exato, o meu entendimento, e acho que foi um grande rompimento com o mundo e que me fez, de uma certa forma, sofrer bastante, né? Foi um pouco mais na pré-adolescência ali, talvez um pouco antes. A partir do momento que eu comecei a conseguir configurar o meu próprio mundo, né? Eu comecei a ver essa distinção e essa clandestinidade. Acho que é realmente uma boa palavra para se dizer. Né? E assim, clandestina pra mim. Porque eu acho que em certa medida os outros eles me olhavam e devido ao meu comportamento e devido a tudo que eles acreditavam que era ser um homem gay, né? Eu me enquadrava. Então é como se todo mundo soubesse antes de você e te olhasse a partir disso. E só você que não sabe o que está acontecendo. Então eu me lembro assim que antes da adolescência até, é uma cena muito engraçada. Estava eu com o meu melhor amigo na época. E ele era, não vou dar o nome aqui, né? Mas assim, ele Nos era o. bastidores tu conta certinho, se puder, manda até o perfil. Nos bastidores eu te mando no Instagram, não tem problema. E pior, cara, que ele era o meu John Travolta, assim, né? Mas assim, daí entregando a minha idade também, mas Ok, pera lá, mas o que é o John Travolta? Em qual filme? Grease? Grease, com certeza. Tell me more, Tell entendeu? me, ui, tell me more. Tell me more, exatamente. Pra quem, inclusive, Grease, ó, uma referência aqui pra pensar isso. É, e daí, cara, eu me recordo que ele era muito querido, muito amável e aquela coisa, você começa a entender que a maneira como os outros meninos brincam com os outros meninos e jogam bola e começam a fazer a barra do gol da quadra, que eles começam a fazer exercício de força, o quanto você não se enquadra naquilo. Mas aquela vontade de abraçar o amigo, a vontade de querer estar mais próximo, e o quanto Isso junto. é de soar junto, e do quanto os adultos olham para isso assim, que coisa estranha, esquisita. E teve uma vez em Tem um que ele. desviado nessa situação, né? Vamos usar o termo antigo, né? Tem um desviado por aqui. Exato. E daí nessa escola que eu estudava, era tempo integral, e também foi um privilégio porque fui bolsista desde criança. Interessante. E é muito curioso que teve um episódio, o episódio da quadra de futsal. E eu nunca, assim, essa pessoa esportiva que vos fala, né? Não sou a pessoa mais adequada para falar disso. Conte-me mais Mas sobre isso. não é, não é, não sou, não sou. E daí, cara, eu me lembro que a gente tinha marcado de fazer flores de papel crepom, né? E ele trocou aquela atividade para jogar bola porque deveria ser para ele muito mais legal. E daí eu me lembro que ele foi jogar bola e eu gritei da quadra falando: "Então você nunca mais vai ser o meu amigo". Tu gritou? Gritei assim, Olha gritei. que interessante. Você colocou para fora então, olha. Coloquei, eu Que era um. revoltadinho. Pois é, né? Revoltatinho. Saiu, saiu. E daí, cara, é muito louco porque assim, olhando de uma forma,
vou usar um termo sartreano de novo, dando esse passo regressivo, assim, para a biografia da minha infância, é muito curioso como já tinha coisa ali. Gente, 6 anos de idade, sabe? 6 anos de idade. Já tinha Não é coisa só a ali. mãe e o pai que sabe, a gente sabe também. É, é aquela coisa, e quando a gente estava falando de entre viver e narrar, é que quando a gente narra, a gente tem alfabeto. E às vezes a vivência, ela não te permite ter uma gramática que consiga dar nome para as coisas, entende? E é, Por é mais que a isso gente que eu saiba digo. nomear. Aham, aham. Isso No é caso da uma, infância eu não sabia, assim, é, não sim, sabia. sim, mas só fazer cedendo, né? Hoje, como adultos que somos, né? Sim, Por mais que a gente saiba nomear, dar esse nome, às vezes a gente não sabe dar nome para a nossa própria experiência. Por mais que a gente consiga olhar no dicionário, mas às vezes no dicionário contrasta muito com aquilo que nós estamos sentindo, apesar de ter uma certa parecência, né? sim, exato. Mas e pra ti? Eu quero saber a tua palavra, eu quero saber as cenas de ser um homem gay. Meu amigo, acho que essa palavra você definiu muito bem, né? Eu vou sequestrar essa, acho que essa palavra para mim nos últimos dias, nos nossos bastidores a gente conversa sobre um monte de coisa, mas Né? eu tenho estado sequestrado emocionalmente ultimamente, mas acho que essa clandestinidade, inclusive com a Duna, e conversa muito com esse sequestro que eu tenho vivido. Isso é para uma outra hora, se um dia eu disser. Não é? Mas eu aprendi, me aprendi desde muito cedo. Desde muito cedo eu sempre me soube diferente de todos. Né? Isso é a questão do clandestino. Isso, inclusive, na minha terapia apareceu muito nos últimos tempos. Né? Beijo, Vitória. E em como isso foi minando minha autoestima e que parece que não, hoje eu com 43 anos ainda me percebo de vez em quando como um gurizinho de 10, 12 anos, porque essa questão da clandestinidade que você fala, eu vejo muito de que eu fui clandestino até os meus 18 anos. Então, assim, eu fui aprendendo a mais usar minha imaginação do que necessariamente ter contato com corpos, vamos dizer assim, sabe? Não corpos só na questão sexual, mas na questão afetiva mesmo, né? Eu fui me descobrindo como todo moleque, não sei se não com todos, mas com a maioria, através de revistas pornô. Né? Por mais que eu performasse na minha pré-adolescência, na minha adolescência, uma masculinidade na qual eu me identifico, nunca foi forçado para mim, mas ali fazendo taekwondo, fazendo capoeira, fazendo karatê, fazendo musculação, diferente de ti, eu gostei de bastante de esporte durante muito tempo, um pouco também nessa questão das lutas para poder extravasar um pouco, né? Mas eu me peguei muito diferente de tudo e de todos, enquanto os amiguinhos estavam lá amando, beijando as menininhas, eu estava com a mão no bolso, né, me punhetando, vamos dizer assim, né? Ah, então, assim, veio uma ligação aqui, o problema do ao vivo é isso. Então, foi muito nesse sentido, sabe? Eu fui me fazendo clandestino. Eu fui realmente beijar pela primeira vez um outro homem, que era um amigo meu, mais ou menos aos 15 anos, e depois de só aos 18. Mas nesse mesmo meio tempo, 18 ou 20, os amores platônicos pipocavam na cabeça. E outra coisa ainda que mais realmente me dava tilt, vamos dizer assim, né, que dava tela azul, bugava, é porque eu sempre gostei de homens mais velhos. Então tinha toda essa camada, né? Eu não me identificava, o meu afeto não era por pessoas da minha mesma idade. Não sei se eu fazia isso ou faço isso. Hoje não, né? Hoje para mim é algo totalmente mais tranquilo. Mas eu não sei se eu fazia isso muito em razão de me proteger dos meus próprios amigos héteros, né? Como criança que fui, pré-adolescente que fui sobre bullying, não sei se necessariamente pela minha sexualidade, mas sofri bullying, né? Então a gente vai aprendendo a fazer o que consegue na vida. Então, desde então, eu venho passando por isso, de conseguir me autorizar. Então, assim, o que mais dói nessa história toda é você não poder ter uma vivência tranquila. Olha, tá chovendo, parece um cara com TDAH, né? Tá chovendo aqui fora, Que desculpa. gostoso, que gostoso. E não se autorizar, porque
ainda continua um certo ponto, porque o nosso mundo não mudou necessariamente. Concretamente, ele deu uma melhorada. Mas eu Sim. não posso sair às ruas paquerar um homem de maneira aberta e tranquila, achando que, a não ser que for no meio LGBT, né? Mas fora isso, fora dos guetos, a gente não pode namorar, a gente não pode paquerar. Não que não aconteça, não que não existam pessoas que estão dentro do armário e que continuem lá pelas próprias seguranças, a gente não tem que tirar ninguém do armário, né? Mas não dá para eu chegar, olhar para uma pessoa, por exemplo, o Thiago, na rua, não conheço o Thiago, vou paquerar, a não ser que, querendo ou não, a gente performa alguma coisa, o nosso famoso gaydar apita de vez em quando, mas mesmo assim a gente pode estar apitando com pessoas que estão no armário, daí também tem outra problemática. Mas enfim, a gente não tem essa liberdade. Né? A Uhum. gente é clandestino. Por mais que a gente fale da liberdade de Sartre, né, que é a liberdade de escolha e que isso nos angustie, a nossa liberdade concreta realmente ela é muito distante ainda. Né? Isso, Sim. novamente, falando dos nossos marcadores, dois homens brancos de classe média e que performam a masculinidade muito bem, né, que temos o título de passabilidade por aí. Para quem não sabe, passabilidade é a questão de você se passar por homem hétero. Não sei se isso é bom, se é ruim, não sei se é um prêmio ou se é um fardo, mas de qualquer forma é isto, né? Então até hoje, por mais que eu seja casado, tenho o meu amado e assim por diante, eu me sinto devedor da sociedade. Eu me sinto pedindo muitas vezes licença para existir, porque eu sou um cara do tipo que fala emocionado, né? Então para mim não demonstrar afeto é uma violência. Eu adoro demonstrar afeto, seja pelo meu amigo, pela minha amiga, pelo tiozinho que está passando na esquina, porque eu gosto eu sinto prazer nisso. Então, pega Uhum. esse prazer num afeto de amizade e aumenta isso para um afeto, do afeto que me afeta, que a gente sempre fala, né? E Aham. que me traz bastante desejo, que mexe com os meus poros, com os meus pelos, sabe? Em que, além de tudo, eu desejo sexualmente. E eu não poder demonstrar isso numa sociedade que me impede de fazer isso sem que eu seja violentado, essa é a realidade, né? Eu tô parecendo que eu tô na terapia. Isso me Aham. sufoca pra cacete, né? Então, assim, Aham. gostaria que nosso amor, essa luta do mês LGBT, mês da diversidade, mês de orgulho, sei lá como chamar, Sim. mas que a gente pudesse amar com mais liberdade e com menos medo de morrer, Sim. né? Ou Sim. de levar um tabefe na cara no meio da rua. Porque, apesar de eu ser casado com meu amado há 11 anos, dificilmente a gente anda de mão dadas, sabe? Então, essa é a grande experiência da minha vida, sabe? Então, isso sufoca. Não sei se sufoca você também. Sim, sim, em muitos momentos. E daí quando você fala desse outro, né? Não tem como eu não lembrar. De Sartre? Manda De ver. Sartre também. De quê? De Sartre, né? Ah, Não tem sim. como. Um podcast que o pontapé não, é uma noção dele. Mas desse outro que, assim, é muito curioso isso, porque o homem gay, ou a pessoa, eu acho que a gente pode falar um pouco também da pessoa LGBTQIAPN+. Uhum, A uhum. infância dessa pessoa é cercada por outros prováveis. Por que provável? Porque se você pega Já se no, adiantou na pergunta, né? Porque outro ó, provável. isso. Ah, Ah, entendi, eu tô muito entendi. didático, eu tô muito didático. Porque se a gente tá com as mãos dadas, provavelmente alguém vai ver, provavelmente alguém vai vir ser violento. E às vezes não só violência física, como também violência psicológica. Que é Uma a pior ação. de tudo. Não vou dizer que é a pior, mas é a que a gente carrega diariamente, né? Exato, então assim, existe esse outro provável que em certo, inclusive pode ser, pode estar num beco, né? Vamos trazer a vivência aqui da forma como os adolescentes, né? Geralmente os primeiros beijos que os adolescentes se dão, os adolescentes heterossexuais, geralmente são em becos, geralmente são na porta da escola, geralmente é entre amigos, geralmente Nunca tive isso. Nunca tive é isso. sobre isso, né? É sobre você ter, inclusive, narrativas em que você fala, cara, dei meu primeiro beijo aos 12, 14, 15 anos num jogo de verdade desafio. Tá, mas provavelmente esse adolescente gay
ou esse adolescente LGBT nunca vai participar do Verdades Desafios. A não ser que ele seja, vamos colocar assim, né? Porque a gente, durante um bom tempo, vive no armário. Sim. Ou se você está performando uma coisa que tu não é, e você vai aceitar participar, até porque, vamos colocar, né, minha amiga, às vezes dessa forma que muita gente consegue sobreviver, né, Uhum. performar de uma forma que a minha sexualidade, meu desejo sexual, mais especificamente, ou afetivo sexual, vamos dizer assim, é por outros homens, mas eu vi num contexto desse singular universal, vamos colocar assim, aproveitar o nome do nosso podcast, em que eu só consigo performar dessa forma, porque se não for dessa forma, eu vou apanhar. E eu não quero apanhar. Eu não consigo visualizar um devir, um futuro, né? Uhum. Exato. E quando a gente pensa, e é justamente vislumbrar o futuro, porque o futuro tem, na verdade, né? Uhum, uhum. E, cara, o tempo não é um negócio que a gente pode pegar na mão e colocar dentro do bolso. O tempo é uma coisa que a gente gasta com o corpo, com a nossa vida mesmo, né? E, Tic-tac, tic-tac, tic-tac. né, o futuro, vamos usar uma metáfora aqui, ele é esse ainda não que a gente sustenta com o corpo. E é muito curioso porque, assim, quando a gente está ali na adolescência, na, na nossa infância, Na flor da idade. na flor da idade, na idade da razão, a gente acredita, assim, fielmente de que, bom, vou ficar no armário, é isso aí, né? Se eu for heterossexual, ter uma esposa, filhos, as coisas vão melhorar, etc. Só que a gente esquece que o fardo de você ser finito, o fato de você ser livre, é que tu vai envelhecer dentro do armário. E daí a gente tem um outro problema, né, amigo? Que é a ideia de que, assim, idosos LGBTs, idosos gays, né? Quando a gente pensa nessa geração Adendo, que... eu vivo, o meu amado, o meu marido, o meu esposo, meu companheiro, sei lá como chamar, ele tem 67, 68, a gente tem uma boa diferença, a gente se conhece há 11 anos, né? Então, assim, felizmente ele está comigo, mas de qualquer forma, bate nele também. Enfim, por favor. Sim, sim, sim. De pensar que tem homens que essa experiência dos 14 no beco, na frente da escola, esse beijo roubado, esse deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, bem Marisa Monte da minha parte dizer Esse, isso. esse primeiro beijo roubado me roubaram, porque eu nunca tive, vamos dizer. Exato, exato, exato. Roubaram mesmo. E quem que roubou? Cara, todas as estruturas que a gente vive roubaram esse beijo. E daí, de repente, cara, esses homens conseguem se autorizar a dar esse beijo aos 62, aos 64. Né? Eu não consigo não lembrar do Pedro Pacífico quando ele escreveu o livro dele. Eu acho que é 5 segundos depois do medo. Se eu Vai falando aí, eu vou olhar aqui no Bookster. Pedro Pacífico, para os é o íntimos, é o Bookster. É o Bookster, em que o padrinho dele, ao ter lido o livro, ele conseguiu palavrear de que ele era gay aos 80 anos, Aos 80 anos. Vou né? falar, vou marcar isso, porque aos 80 anos. Exato, uma vez que sempre tinha um tio que sempre estava por ali, mas Aham. que nunca era dado nome, e que de repente, numa hora para outra, esse tio ele se desloca da cena, ele some, Uhum. né? E o que aconteceu com esse tio? Que fim deu esse tio? Então tem também essa 30 questão. segundos sem pensar no medo. 30 Memórias, segundos. Memórias de um Lotor. Pedro Pacífico. Isso aí, 30 segundos sem pensar no medo. É um livrinho que traz muito essa questão de que, assim, bom, a gente está falando aqui do nosso contexto e pensando também de que modo isso vai afetando esse universal de homens gays, né? Que fabrica uma história de clandestinidade. É bem isso, né? E ouvindo todos esses nossos relatos e todas essas histórias, eu não posso deixar, eu não consigo não ficar revoltado com tudo isto. E não pensando somente na minha própria sexualidade, na minha própria liberdade afetivo-sexual, né, meu amigo? Mas o quanto a gente ainda vive no mundo
mega violento, em que a gente não pode, como eu estou dizendo, para me colocar nesse ponto de novo, de ser bastante afetivo, né, de eu estar emocionado, como isso, e deixa eu fazer uma dentro, eu amo ser emocionado, não me tirem isso, não, por mais É que me doa, maravilhoso, é né, maravilhoso. Eu amo que você esteja obrigado. emocionado, porque é muito gostoso ver você sendo emocionado. Então, assim, principalmente vamos colocar assim numa perspectiva masculina, né, principalmente Uhum. hoje em tempos de red pills, de legendários e assim por diante, né, me sufoca, me irrita, então eu preciso respirar um pouco. Porque o quanto é sufocante você não poder demonstrar o que você gosta, e não como eu demonstro. Né? Até porque tenho paz comigo mesmo. Por mais que de vez em quando tenha uma tempestade, eu tenho paz comigo, nessa minha característica que eu fui construindo, fui observando que me faz bem. Mas eu penso, seja na heterossexualidade, seja na homossexualidade, seja em qualquer letrinha desse mundo, em como você precisa sempre se colocar em caixinhas. Entendo todo atravessamento do singular universal, de novo, do nosso programa. Passa um em nós aqui. Né? Mas, cara, viver, amar, ser afetado e afetar as pessoas, o toque, o beijo, o cheiro, a amizade, o papo, a construção, é muito importante pra gente, mas a gente é ensinado, principalmente como homens, vamos dizer assim, de maneira geral, com esse martelo na nossa cabeça que a gente tem que guardar tudo. E daí já vem essa performance do masculino nos batendo, fazendo a gente colocar cada vez mais em caixinha. Aí vem a questão homossexual, mais uma caixinha para bater em cima, né? Cara, eu felizmente nessa situação toda eu venho de uma ótima família. Acredito que você também, apesar dos percalços. Então, assim, eu pude desenvolver minha saúde mental, a minha sanidade eu pude manter, né? Mas imagina quem não pode, que vive dentro disso, meu amigo. É sufocante, eu só consigo pensar nisto, sabe? Porque me sufoca Uhum. essa questão de pensar nas pessoas que não podem viver os teus afetos. Exato, Seja por que maneira for, e também porque escolhem, mas às vezes não sabem porque escolheram isso. exato, exatamente. E quando a gente pensa em famílias que criam homens que sentem muito, a gente percebe o quanto essas famílias sofrem também. Porque assim, como você trouxe, né, Golden, essa ideia de que como que a gente fabrica homens? A gente retira tudo o que é traço de feminilidade, do que a gente considera feminino, né? Então, tudo que é inteligente, sensibilidade, o tal, Fragilidade, fragilidade, demonstrar vulnerabilidade, tudo afeto. isso, afeto, tudo isso é extremamente feminino. E daí, o que seria masculino? Tudo que é embrutecido, trabalho, seco, dinheiro, né? Voz grossa, pelos, enfim, todo esse rolê. E, cara, quando eu Não que olho pra seja minha família ruim. também. Oi? Não que seja ruim. Não seja ruim, muito pelo contrário, Piada, gente, piadas. né? Quando eu olho pra minha família, né, cara, eu fico, dá pra perceber o quanto, lógico, né? Nós dois saímos do armário. Eu saí muito cedo. Você saiu do armário com quantos anos? 18. Com 18? Ah, eu saí um pouco antes, saí com 16. Foi 16. Mas assim, próximo. Tem uma questão de idade também, né? Sim, Você exato. tá com 15 e eu tô com 43, né? O senhor Pronto. idoso falou que agora, né? Vai falando, você tá com Né? 26. Apesar dos pesares, existem 2 décadas aí pela frente de diferença, né? Sim, eu tô com 26, tô com 26. Né? 13 anos de diferença. 13 anos de diferença. Não, é 13, 13 né? anos de É diferença. quase 2 décadas. É. Exagerando. Minha matemática é ruim, gente, desculpa. Não, não. Todo mundo aqui é psicólogo. Ninguém. Raciocínio lógico não vem. Mas eu me lembro, tadinho, quando eu tava nessa escola, inclusive, né? A psicóloga da época, inclusive, vamos falar aqui da normativa de 1999. Desde 99, o CFP ele condena qualquer prática psicológica similar à cura gay,
Em 2020, a gente tem uma resolução também em combate à violência de gênero. Em 2022, a gente também vai ter uma normativa em combate à transfobia e também à violência contra a população de travestis. E nós só saímos do sítio da homossexualidade como doença, na época o homossexualismo, no começo da década de 90, né? Até a década de 90 nós éramos atravessados por doença, por isso que talvez venha também, né, essa questão da cura, né? Porque a gente pensa em doença, pensa em cura. Exato, exato. Então, na época, a psicóloga da escola em que eu estudava mencionou que se o meu pai não fosse mais masculino comigo, porque eu fui essa criança que fazia rosa de papel crepom, essa criança que cantava, essa criança que dançava, fazia karatê também, mas eu amava muito mais cantar do que fazer karatê, confesso. Se meu pai não fosse mais presente, eu teria traços homossexuais. E daí a gente, né? Eu não tenho apenas traço, né, meu amor? Aquela coisa, né? A homossexualidade não é um grafite que eu posso traçar no papel, né? Não é uma escola de arte, né? Exato, exato. A minha vida é uma obra de arte, mas não é essa que ela quis colocar, né? Graças a Deus. Né? E daí, mas assim, eu me recordo o como foi sofrido para nós dois, para mim e para meu pai, porque ele também é um homem que sente muito. Meu pai é um homem heterossexual extremamente amável. E a minha mãe também é uma mulher heterossexual. A gente apelida ela carinhosamente de Felícia, porque ela não consegue não abraçar, não beijar. E assim, 2 anos Felícia, gente, depois. para quem nunca assistiu o desenho Zacme, tá? Felícia é uma personagem de um desenho em que ela ama os animais, só que o amor dela é muito possessivo e macabro, porque ela quer abraçar, Esmagar. abraçar até esmagar. Sabe quando você vê um bichinho bonitinho, você olha, ui, que vontade. Ela era pior, ela fazia. No meu caso, minha mãe e meu pai, eles são assim É, felícios, tu é assim. ursinho, né? Então, Eu sou. Hoje em dia eu faço parte da bandeira dos ursos. Pra quem não sabe, o G de gay tem uma outra bandeira, que é a bandeira dos ursos, que são os os homens gordos, bears, cabeludos. bears, chubbies e assim por diante. Temos bears, chubs, chasers, muscle bear. Vários, são vários e vários e vários. Spectres. Vários espectros. Mas é muito curioso como, cara, foi horrível pra mim e pro meu pai. E o quanto isso nos deixou em duas solidões que melhorou quando eu de fato me assumi. Porque aquele fardo de, ufa, eu não preciso mais fazer nada porque tá de boa, né? Justo. Porque ele vive, estamos vivendo. E cara, é muito bonito como hoje ele se relaciona com o meu marido. E É, também essa, né? que Como legal. tudo isso acaba sendo interessante. Mas é muito triste quando a gente pensa que homens cisgêneros, né, esses homens que nascem com o sexo biológico, com pênis, se identificam com esse pênis, como a produção deles é uma produção literalmente mortal. Mortal. E não deixa de ser uma produção homoafetiva, né, amigo? Porque eles não amam mulheres. Boa Eles parte não não. amam mulheres. Eles lambem o saco de outros homens. Eles deixam Mas de trepam com amar. mulheres. Exato. Eles deixam de transar com mulheres, mas eles veneram um Neymar da vida, eles veneram movimentos que levam vários homens para uma montanha para que eles sejam homens de verdade. Né? Né? Então você tem essa questão de que, cara, as mulheres heterossexuais elas estão num abismo, cara. Deixa eu fazer um adendo aqui, não é à Um toa que abismo. vira e Ah, mexe em entrevistas, em estudos e artigos. A gente ouve as mulheres mais velhas, idosas, quando perdem seus maridos, sim, amam perder seus maridos, porque elas saem desse fardo. Elas não precisam mais levar esse fardo adiante. Por sim. mais contraditório que seja, que elas também, infelizmente, performam dentro de uma situação, aprenderam a viver dessa forma, e muitas não têm possibilidade nem capacidade de ir, quebrar com isso, porque também é muito difícil, mas é muito gostoso pensando na nossa conversa, saber, cara, ele morreu. Ah, bom, que bom, vou viver. Exato, exato. Né? Então a gente percebe o quanto, na verdade,
a homofobia, como a gente, inclusive esse sexismo completamente assim voraz, e daí o que que é sexismo, né? Sexismo, Importante. ele vai ser ali a gente falava muito no passado, né, década de 80 90 falava muito de machismo, pensando que esse culto ao macho é extremamente nocivo às mulheres. No entanto, a gente está começando a perceber, ainda bem, que esse culto ao falo, ao macho, ao masculino, ele na verdade é prejudicial pro homem, Até, a todo mundo. né? É, exatamente. O processo de morrência começa no homem, e daí ele faz caca na vida das mulheres, na vida dos gays, na vida da Volta a isso que a gente está galera toda. dizendo, né? Sufoca saber que não podemos performar o que quisermos performar, de sermos que quisermos. Colocar de outra forma, né? De podermos demonstrar nosso afetivo, né? Que volta naquele ponto, né? Tudo que é ligado ao feminino, à mulher, é ruim. Né? Então, assim, cara, isso sufoca toda vez. Essa é uma característica muito minha, sabe? Porque vem com tudo, me sufoca, me coloca a mão no pescoço, bicho. Né? Porque a gente tem essa vivência também, não tem como correr disto. Sim, Né? sim. Mas, assim, enfim, por fim, já que a gente está já chegando aos nossos finalmente aqui desse bloco, para mim também não foi muito fácil no começo, mas eu sempre tive muita vontade e sempre quis que meus pais soubessem por mim da minha saída do armário, né? Outra questão da vida, né? Por que a gente tem que sair do armário? Puta que pariu. Mas enfim, então assim, porque hétero não sai do armário, né? Vou fazer essa Não, provocação. não, hétero pede a mão da noiva em casamento pro futuro sogro, né? Entendeu? Então assim, foi muito ruim, lembro até hoje que da minha mãe, ela havia perguntado diversas vezes, minha falecida mãe, amada, faz 2 anos na semana que vem, eu que me prepare para isto. Ah, e ela havia tomado uma cervejinha, tinha ficado altinha e hoje eu rio, tá? Antes não foi assim, mas ela partiu, ela pegou a faca e queria me esfaquear e depois se esfaquear. Essa é a realidade. Uau. Foi assim, foi bem rápido, 5 minutos ali de tensão e que, cara, né? Mas assim, não quero não quero expandir muito esse assunto. E na época, no outro dia, isso era no domingo, acho que na segunda-feira eu fui conversar com meu pai. Beijo, pai. Isso já está, de uma certa forma, superado o assunto, mas não que não me machuque quando eu penso nisso. Vem a questão da performance masculina, de ser o provedor e assim por diante, né? A pergunta dele para mim foi: e aí, como você vai sustentar os teus machos? Não, Nossa. é essa questão do masculino, sabe? Ele não pergunta aí, meu filho, como você tá? Tá bem? É difícil, né? Sabe? Algo do tipo. Não foi. Uhum. Foi a porrada assim de. Hã? Da tela azul, bugou. Né? E hoje, hoje eu consigo pensar, mas eu poderia ter sido mordaz à época, né? Falei, por que eu tenho que sustentar? Por que eu não posso ser sustentado? Né? Uhum. Mas enfim, coisas da época, né? Né? Coisas da época. É. E A como a gente, universal, né? Coçou. universal. E como a gente disse, às vezes a gente faz o que consegue fazer à época, né? A gente Sim. precisa se dar esse alívio, né? Se dar esse abraço, porque senão a gente passa a vida inteira sofrendo. Mas enfim, meu amigo, foi ótima essa conversa. O que você tem de dicas para nos dar? Dicas culturais. Eu tenho dois livros. Manda. Cara, claro que ele vai mandar um livro. É óbvio. Porque a gente estava pensando no que poderia ser de indicação para o mês do orgulho. Eu pensei em Claro. dois. Esse aqui, do Paul Preciado, que se chama Um Apartamento no Urano. É uma Lembre-se que coletânea. ótimo que Oi? você deu nome, porque tem pessoas que não estarão assistindo e só estarão vendo, né? É verdade, pode ser inclusive uma galera que tá no trabalho, e daí sabe aquela pessoa que ouve escondida, inclusive um beijo pra você que me ouve escondida, é um privilégio Dessas. viver um pouco da sua clandestinidade. Sim. Esse livrinho aqui do Paul Preciado é uma coletânea de contos em que ele fazia pro Le Monde. Nele vai ter uma crônica que se chama Quem Protege a Criança Queer, em que ele vai falar um pouco da vivência dele na sua infância, numa escola de freiras na Espanha, onde ele viveu um bullying e que a gente considera hoje também uma violência institucional.
de um caso de lesbofobia. E eu acredito que é uma crônica muito importante. Na verdade, o livro inteiro é maravilhoso. E ele traz o Urano como uma metáfora para trazer essa ideia desse lugar que poucas pessoas habitam, que poucas pessoas veem, que é muito gelado, mas que de certa maneira é a experiência dele enquanto pessoa queer. E daí Interessante. é um livro assim arrebatador. Acho que vale muito a pena. O segundo é a dissertação do Fábio Luiz Franco, Governar os Mortos, da coleção Explosante, da UBU, em que, como a gente Milagre, falou, milagre se não der o Eduardo Louis ou Como é o nome da autora de Mau Hábito? sim, a Lana tá aqui, tá A aqui do Lana Portela, lado. né? Tá, mas volta desse antes, tá? Essas dicas ficam pra frente. Eu só tô tirando sarro do meu amigo aqui, porque a gente ama esses livros. Não, mas mau hábito a gente vai ter um episódio só sobre mau Só hábito. dele. Né? Só Inclusive, dele. o Eduardo Luiz tá lançando um livro novo. Ponto. Mas volta pra sua Nossa, indicação. sim, sim, a gente tem que fazer um clube do livro só do Eduardo Luiz. Bora. Só o que eu acho. Mas tá. Governar os Mortos é um livro maravilhoso. Vem Pesquisa. mais pra sua frente. Isso, ótimo. Este livrinho aqui maravilhoso, baseado na tese do Fábio, em que ele vai pegar a declaração da Comissão da Verdade, que foi ali na 2012, 2014, e vai analisar um pouco sobre o desaparecimento de corpos da ditadura militar. E Interessante. ele vai tratar a ideia da tática de desaparecimento de corpos. Ele vai trazer muito Foucault, muito Deleuze para pensar os corpos e vai tratar inclusive que corpos eram esses que eram desaparecidos. A gente vai perceber que eram corpos de paciente psiquiátrico, de mulheres separadas e de homens gays, mulheres O que lésbicas. fugiu à norma, né? Exato. Então, assim, vale muito a pena. É um livro pesado. O Poe, ele tem uma linguagem acessível para o que ele escreve teoricamente. Então, acho que as crônicas dele é maravilhoso. O livro do Fábio é um livro mais pesado, mas que eu acho que todo brasileiro, toda brasileira merece ler. É um livro muito necessário. Vou deixar E anotado. você, sua vez. Sua vez. Olha, eu vou até abrir meu celular aqui. Que tem eu ia dar só uma música que Aham. fala justamente dessa questão da vivência. Vamos colocar a vivência LGBT, né? Porque a gente pode fazer essa extrapolação, que é que é do grupo Os Amanticidas, que é o menino, que ele fala justamente disso, tudo que nós tratamos aqui, dessa clandestinidade, o como essa narração dessa música, ela fala diretamente sobre isso. Aliás, eu sou o cara da memória de elefante, né? Eu e você estávamos recém começando a nos falarmos. Você estava indo para o Nordeste, É verdade. eu te passei essa música. E, cara, essa música dói. Ela é só um violãozinho acompanhando a narração de uma música cantada, mas dói muito. Dói muito, porque para quem vive isso e se permite, eu pelo menos, fazer essa extrapolação para a sua própria vivência, seja qual for a sua sexualidade, o seu gênero e assim por diante, dói, porque justamente você precisa se esconder para poder sobreviver. Né? E essa relação com o outro dói muito. E outra, eu estava caminhando um monte aqui pela Pinheira, eu sou aqui morador da Praia da Pinheira, da Palhoça, de um disco que fez 30 anos, até inclusive eu compartilhei no meu story no Golden Fonseca, que é o livro Jagged Little Pill, da Alanis. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Mas não só porque eu tinha 13 anos quando eu comprei esse disco, sabe? Eu tinha esse disco, eu comprei, era a mulher que mais vendeu disco de rock à época, pra você ter uma noção. Sim. Eu lembro lá em Rondonópolis, Mato Grosso, onde eu morava, a uma quadra da minha casa tinha uma lojinha no bairro nosso. Então, assim, maravilhoso. Esperava muito para chegar esse disco, porque era a época de MTV. E tem a música Perfect, Ah, né, que dói muito. Não recomendo você ouvi-la quando estiver triste, porque ela vai fazer você chorar. Permita-se eu chorar, só ou ouço. ouça, né? Ou ouça quando estiver triste, porque é muito bem desaguar, Cara, né?
Esse disco é E irretocável. tocável. Mas, Maravilhoso. mas o Perfect, assim, se você não for perfeito, você não será amado. Uhum. Resumidamente falando da música, né? E toda vez que eu tô meio. Eu ouço. Né? Ela ou Mary Jane também são duas músicas do disco que são. Que corta o pescoço, Sim, né? sim. Enfim, são essas duas dicas. Eu poderia Uhum. dizer, tem uma dica, que é desse livro aqui. Por favor. Caiu. Minha mãe caiu, o livro da minha mãe caiu. Que é esse aqui, ó. Né? Aham. Que é enorme, mas é mais de pesquisa. Se vocês os primeiros capítulos, nunca li tudo, né, gente? É um livro de pesquisa, já diz o nome. Sim. Mas é um livro principalmente para quem quer se inteirar um pouco mais, principalmente dos primeiros capítulos ali sobre essa questão LGBT, sobre os nomes das letrinhas, dessa sopinha de letrinha, de como isso nos afeta, né? Deixa eu só tirar o livro da minha mãe aqui no fundo, porque Tá. vai me doer. Porque assim, é um livro de um. Eu sou fotógrafo, né? Eu também fui fotógrafo, que eu fiz com ela e minha tia há muito tempo atrás. Que lindo. Ó. Então, assim, caiu, volta pro pedestal. E é isso, gente. É uma coisa que eu guardo com muito carinho aqui. Amigo, Titi, ou Tititi para os mais íntimos, né? Tititi! Quem assiste novela sabe qual é. Sim. Ah, muito obrigado, foi um ótimo papo. Um ótimo papo, muito fluido para um primeiro. Isso é importante de salientar. Sim. E a gente se encontra no próximo. Um beijo, um abraço. Um beijo. Muito bom estar com você. Inclusive, obrigado, ouvintes. Obrigado, ouvintes. Obrigado, ouvintes, pô. E a gente se vê na próxima.